Olá, boa noite. Sou o Arthur Manuel e esse vídeo é a apresentação do trabalho Análise sobre redes de computadores. Nosso grupo abordou varreduras de portas sob a perspectiva de redes de computadores e estarei apresentando aqui para a matéria de redes de computadores 2. Introduzindo aqui, temos o fato de que toda troca de informações entre duas máquinas dentro de uma rede de computadores é realizada através do protocolo TCP/IP, fazendo uso de suas portas, que são TCP e UPD. Nisso, existe a denominação das máquinas, onde a máquina que requisita a informação é chamada de servidor e a que recebe a informação, por sua vez, é chamada de cliente. Essas portas, a TCP e UDP, são as responsáveis pela execução paralela de inúmeras funcionalidades, como é o exemplo de fazer um download enquanto assiste um vídeo. E, além disso, elas trazem padronização na relação entre porta e protocolo de comunicação. Sabendo disso, é fato que os computadores possuem portas que podem ou não estar abertas executando determinada funcionalidade. Como essas portas podem estar abertas ou fechadas, é possível escaneá-las para determinar seu estado atual, um processo conhecido como port scanning. Este consiste em escanear as portas de um computador através do seu IP. Localizar quais estão abertas para comunicações e os respectivos serviços que estão sendo executados. Atualmente, para isso são utilizadas as ferramentas Unicorn Scan e Nmap. Bom, antes de entrarmos na pauta de protocolos TCP e UDP, é interessante entender seus protocolos e como eles funcionam. Como citado no começo do vídeo, o protocolo TCP/IP é utilizado entre os dispositivos e computadores conectados à internet que querem comunicar entre si. E como damos de exemplo aqui, quando um computador em Nova York deseja enviar um dado para um computador na Inglaterra, ele deve saber o endereço do IP do destino que ele gostaria de enviar essas informações. Essas informações são enviadas com mais frequência por meio de dois métodos, o UDP e o TCP. Dentro das portas que estabelecem a comunicação, são utilizados protocolos para essa comunicação. Algumas das portas oficiais são estas. Aprofundando mais no TCP, significa Protocolo de Controle de Transmissão. Este método faz com que o computador que envia os dados se conecte diretamente ao computador para o qual está enviando esses dados e permanece conectado durante toda essa transferência. Esse método de transferência é classificado como rápido e confiável. O único ponto contra é que tende a sobrecarregar o computador, porque ele precisa monitorar essa conexão e os dados que passam por ele. Agora, enquanto UDP, que significa User Datagram Protocol, o computador que envia empacota as informações em um pequeno pacote e as libera na rede, numa certa esperança de que cheguem ao lugar certo. O que quer dizer então que o UDP não se conecta diretamente ao computador receptor, como o anterior, o TCP. Isso faz então que não haja a sobrecarga, ou seja, essa sobrecarga é muito baixa. Porém, este método de transmissão não tem nenhuma garantia de que os dados enviados chegarão de fato ao seu destino. Escaneamento de portas. Bom, o port scanning é um método utilizado para determinar quais portas estão disponíveis, né? Numa rede quais estão abertas e que então podem enviar ou receber dados de fontes externas.
Esse método também é utilizado para encontrar vulnerabilidades, enviando pacotes para uma porta específica e então analisando qual é a resposta do host. O processo denominado descoberta de host é basicamente um escaneamento que é feito primeiramente identificando uma lista de hosts ativos numa determinada rede e posteriormente mapeando esses hosts para seus respectivos endereços IP. Esse, de fato, começa fazendo uma varredura de rede. O escaneamento de porta e rede é identificar a organização dos endereços IP, hosts e portas para então determinar adequadamente os locais dos servidores abertos ou vulneráveis, para daí diagnosticar os níveis de segurança. É a partir do escaneamento da rede e da porta que podem ser revelados a presença de medidas de segurança em vigor, como um firewall entre o servidor e o dispositivo do usuário. Depois então que um escaneamento de rede completa for concluído e uma lista de hosts ativos for compilada, o escaneamento de portas pode ocorrer para identificar portas abertas em uma rede que pode acabar permitindo o acesso não autorizado. Entrando agora nas ferramentas que de fato executam o escaneamento de portas, essas são popularmente conhecidas como scanners de portas, que são utilizadas para detectar uma violação de segurança potencial, identificando assim os hosts conectados à sua rede e os serviços em execução, como o protocolo de transferência de arquivos, o FTP citado, e o protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP. Um scanner de porta avançado, como é o caso do Nmap e o Unicorn Scan, oferece uma visão detalhada das portas de rede, que inclui detalhes como IP, DNS e MAC. O Nmap, ou Network Mapper, é atualmente o scanner de portas mais difundido, que basicamente utiliza pacotes IPs de várias maneiras a fim de determinar informações. Este possui três tipos básicos de scanners de portas: o TCP, o SYN e o UDP. Enquanto o TCP Scan funciona da maneira onde o cliente envia uma requisição TCP e a partir da resposta do servidor é possível dizer se a porta está fechada de fato, aberta ou se está protegida por algum firewall, né, ou caso esteja filtrada. O SYN Scan funciona de uma maneira parecida do TCP Scan, só que a partir da resposta do servidor trata de maneira diferente. Nesse é enviado a flag RST, trazendo assim algumas vantagens, como a velocidade da varredura, mais rápida. O UDP Scan, diferente do TCP, é um protocolo sem estado. Basicamente, esse tipo de scan envia um pacote para uma porta UDP e caso não haja uma resposta do mesmo após um segundo pacote, a porta é marcada como aberta ou filtrada. Se houver uma resposta, é marcada de fato aberta e caso esteja fechada, é recebido um pacote ICMP. Sobre Unicorn Scan, se trata de uma ferramenta de teste de penetração automatizada e gratuita, código aberto e é muito utilizado por pesquisadores de segurança para coleta de informações e testes de segurança de sites. O Unicorn Scan fornece muitas ferramentas integradas para realizar testes de penetração no sistema de destino. Essa ferramenta também é conhecida como uma ferramenta de reconhecimento de segurança de aplicativos da web ativa. Embora não seja uma ferramenta para ataques DOS, pode realizar escaneamento de portas repetidas vezes, em uma taxa tão elevada que alguns detectores de intrusão ou protetores podem interpretar seus comandos como ataques de DOS. Dentre os benefícios,
O Unicorn Scan é basicamente uma tentativa de uma pilha TCP/IP distribuída do usuário. O objetivo é fornecer ao pesquisador uma interface superior para introduzir um estímulo e medir uma resposta de um dispositivo ou rede habilitado para TCP/IP. Embora atualmente tenha centenas de recursos individuais, um conjunto principal de funcionalidades inclui varredura TCP assíncrona, protocolo UDP assíncrono, saída de banco de dados relacional, suporte ao módulo personalizado, arquivos PCAP, sistemas de filtragem e dataset views personalizados. Bom, dentro do relatório nós seguimos com a instalação e, de fato, o uso dessas ferramentas de escaneamento de portas. Lá está exemplificado e tudo reportado. Aqui são os integrantes do grupo e este foi o trabalho. Muito obrigado pela atenção.